Fala, pueblos! Vamos corrigir os exercícios dos módulos 169, 70, 71, que é de probabilidade. Módulo 172, estatística e gráfico de setores. E o módulo 173, que é o gráfico de barras, certo? No texto teórico, apresentamos a ideia de que uma probabilidade pode ser indicada na forma fracionária, de porcentagem e até mesmo um decimal, ou seja, bom dia, buenos dias e bonjour. Com essa ideia, complete corretamente o quadro que mostra em cada linha formas equivalentes da escrita numérica associada à probabilidade. Então, a probabilidade de 1 em 4 é 1/4. Se eu divido 1 por 4, eu vou encontrar 0,25. Se eu multiplico 0,25 por 100, eu encontro 25%. Probabilidade de 1 em 5 vai ser 1 sobre 5. Se eu divido 1 sobre 5, eu encontro 0,20, e que é igual a 20% em porcentagem. Probabilidade de 3 em 8, 3 sobre 8, 0,375, quando eu divido 3 por 8, e quando eu multiplico esse resultado por 100, 37,5%. Probabilidade 19 em 20, 19 sobre 20, 0,95, quando eu multiplico por 100, 95%. Probabilidade de 11 em 25 é 11 sobre 25. Quando eu divido 11 por 25, eu encontro 0,44, que é, quando eu multiplico por 100, 44%. Certo? Indique para cada situação apresentada se o resultado é certo, provável ou impossível. Chover em um local no mesmo dia em que o céu está nublado. Provável, certo? Ganhar o prêmio de uma rifa sem que se compre o número. Impossível, né? Se você não comprou, não tem como você ganhar. Escolher um triângulo aleatoriamente e a soma de seus ângulos internos ser 180. Isso é com certeza, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Uma turma de 7º ano tem um total de 35 alunos. Desses, exatamente 7 têm o primeiro nome começados com a letra P. Se um professor sortear um número dessa turma ao acaso, qual a probabilidade que o aluno sorteado tenha o nome começando com a letra P? Então vai ser quem? Ó? 7 é a mesma coisa daqui de cima. 7 em 35, que é o total. Certo? 7 em 35, se eu divido 7 por 35, eu vou encontrar 0,2, que é igual a 20%. Um conjunto de 50 bolinhas iguais, em tamanhos e massa, são numeradas de 1 a 50. Elas serão utilizadas em um sorteio, sendo colocadas em um globo giratório, para que se sorteie uma das bolas ao acaso. De acordo com essa ideia, fazendo uso da escrita percentual, faço o que se pede. Calcule a probabilidade de sortear um número primo. Então, ó, quantos são os números primos? Esse aqui eu acho que eu até fiz com vocês, que eu falei até com a Fernanda, se não me engano. Então, são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Esses são os números primos que têm entre 1 e 50. Então, no total, são 15 números primos. Então, é 15 de 50. 15 e 50 é a mesma coisa que 30%. Certo? Sortear um divisor de 60. Qual é o divisor de 60? São 12. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. 12 em 50, se eu divido 12 por 50, encontro 0,24. 0,24 multiplicando por 100, 24%. Calcule a probabilidade de sortear um número múltiplo de 7. Quais são os múltiplos de 7? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 múltiplos de 7. 7 em 50, se eu divido 7 por 50, encontro 0,14, que é o mesmo que 14%. A probabilidade de sortear um número natural que seja compreendido no intervalo 18 e 31. Então, ó, quais são os números naturais de 18 e 31? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, certo? Então, são 12 esses números. 12 em 50, nós já vimos aqui em cima, que é 24%. Probabilidade de sortear um número quadrado perfeito. Quais são os quadrados perfeitos que estão entre 1 e 50? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49.
Quadrado perfeito são todo número que, quando eu elevo ao quadrado, eu multiplico por ele mesmo. Então, se eu elevo 1 ao quadrado, eu encontro 1. 1 está no conjunto de 1 e 50. 2 ao quadrado é 4. 4 também está. 3 ao quadrado é 9. 9 também está. 4 ao quadrado é 16. 16 está. 5 ao quadrado é 25. 25 está. 6 ao quadrado é 36. 36 está. 7 ao quadrado é 49. 49 está. 8 ao quadrado é 64. Ele falou que o conjunto é até 50, então 64 não está. Então está entre 1. Só são esses números quadrados perfeitos. Certo? Então são 7, que não, como já vimos aqui em cima, vai ser 14%. Marina duvidou do professor quando ele disse que no lançamento de uma moeda a probabilidade de sair cara era de 50%. Para verificar, jogou a moeda 2 vezes e no lançamento a face obtida foi coroa. Feitos os lançamentos, disse o resultado do professor como mostra o próximo quadrinho. Marina está certa? Explique. Olha, joguei a moeda 2 vezes. Se a chance de sair cara é de 50%, então deveria sair cara em um lançamento e coroa no outro. Não, ela não está certa, né? Dizer que a probabilidade é 50%, porque em 2 lançamentos pode cair cara em um deles e coroa no outro, como pode cair coroa e coroa, ou cara e cara, certo? Faça o seguinte experimento. De posse como moeda com as faces de cara e coroa, faça 50 lançamentos, para cada um verifique a face obtida. E aqui é algo pessoal que depois nós podemos conversar em sala de aula, certo? O número de vezes que saiu cara e o número de vezes que saiu coroa. Uma urna contém pedaços de papel do mesmo tamanho, cada qual com o número de 3 algarismos, escrito como 347. Sabe-se que todos os números de 3 ordens possíveis estão escritos e que não há repetição. Um dos papéis será sorteado. Com base nessa ideia, responda o que se pede. Qual é o total de números dessa urna? Então, ó, eu tenho quem? De 100 a 999. 999 menos 99, porque são os números de 2 algarismos que eu tenho, vai ser igual a 900. Então, o número total é de 900 números. Quantos números dessa urna são formados por 3 algarismos iguais? Então, é 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999. Então, são 9 números. Qual é a probabilidade de sortear um número ao acaso ele seja formado por 3 algarismos iguais? Então, eu tenho quem? Ó, 9 em 900. 1 em 100, que é 1%. Certo? Qual é a probabilidade que, se ao sortear um desses números ao acaso, ele tenha pelo menos um algarismo diferente dos demais? Então, como o evento pedido corresponde ao número não contado no item B, cuja probabilidade de sorteio foi calculada no item C, logo a probabilidade de 99%, já que eles têm 1% de probabilidade de sair 3 algarismos iguais, de não sair os demais, vai ser de 99%. Uma urna contém 50 bolas iguais, numeradas de 1 a 50. Deseje sortear uma dessas bolas retirando seu acaso. Qual a probabilidade que a bola sorteada seja entre 45 e 55? Entre 45 e 55, nós temos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54. Certo? Então, não há como sortear os 51, 52, 53, 54. Tá? Então, são 5 números. Logo, 5 em 50. Tudo bem, gente? 5 em 50, 10 em 100, que é igual a 10%. Ou, se vocês quiserem, podem fazer 5 dividido por 50, vai dar 0,10, que é o mesmo quando multiplica por 100, 10%. Uma moeda com faces cara e coroa e um dado cúbico, numerado de 1 a 6, ou seja, um cubo, um dado normal, são usados em um jogo, sendo jogados simultaneamente. A combinação dos resultados dos dois objetos indica o que um jogador deve fazer, de acordo com regras previamente definidas. Com base nas informações, responda o que se pede. Escreva todas as combinações diferentes de resultado, além do número total delas. Então, tem cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 6. Então, são 12 combinações. Qual é a probabilidade de sortear a face coroa em um número maior que 4? A face coroa é maior que 4, eu vou ter ali, ó, 2 em 12, certo? Que é 5 e 6 maior que 4. E coroa é 2 possibilidades. Então, eu tenho 2 em 12, ou seja, 1/6. Certo? E aí, se eu dividir por 100,
dividir por 6 e multiplicar por 100, eu vou encontrar a probabilidade percentual. Qual a probabilidade de sortear a face cara e um número menor que 7? Então, ó, se eu quero, são 6 possibilidades pedidas, porque a face é cara, então são 6. Um número menor que 7 é de 1 a 6, então eu tenho 6 possibilidades pedidas. Então é a metade, né? 50%. Uma rifa com 400 números foi criada por uma instituição que cuida de idosos. A ideia é arrecadar certa quantia para a reforma de alguns banheiros. Felipe comprou 8 desses números. Qual é a probabilidade de que o número feliz seja sorteado nos 400? 8 em 400, 8 dividido por 400 vai dar 0,02, que é igual a 100%. 2%, desculpa, quando eu multiplico por 100, certo? Fernanda, ó você, Fê. Estava em uma loja de roupas e queria comprar uma camisa para presentear um amigo no aniversário dele. A pilha de camisa tinha 6 unidades, cada qual com uma cor, sendo uma delas azul. Em dúvida sobre qual escolher, ela decidiu retirar uma das camisas da fila de forma aleatória. Qual a probabilidade de aproximada seja a cor não seja azul? Para que seja azul é 1 em 6. Não ser azul é 5 em 6. Certo? Vai ser 5 dividido por 6, 0,83. Quando multiplica-se por 100, vai dar 83,3%. Caio escreveu em pedaço de papel os nomes de algumas figuras planas. Então, ele escreveu retângulo, quadrado e losango. Dobrou e sorteou um deles aleatório. Indique a probabilidade de sortear. Um nome que indique uma figura que certamente apresenta ângulos retos. Então, eu tenho quadrado, certo? E retângulo, que apresenta ângulos retos. Então, é 2 em 3. Um nome que indique uma figura que certamente apresenta lados congruentes. Eu tenho quadrado e losango, são 2 em 3. Um nome que indique uma figura certamente apresenta lados e ângulos congruentes, apenas o quadrado, 1 em 3. Um nome que indique uma figura que pode apresentar lados e ângulos congruentes. Lados e ângulos congruentes são os 3, né? Quadrado, losango e retângulo. Logo, 3 em 3, que é 100%. Considerando o total de alunos da sua turma, calcule a probabilidade de você ser sorteado em uma escolha aleatória de um professor. Então, vai ser 1 dividido pelo total de alunos, que, na verdade, também eu não lembro quantos alunos tem na turma de vocês. Certo? Cláudia tem vários dispositivos eletrônicos que funcionam com pilha. Ela tem um total de 20 pilhas recarregáveis, mas, por um descuido, colocou as recargas e as carregadas e as descarregadas em um mesmo pote. Se exatamente 12 pilhas estavam carregadas, qual é a probabilidade dela pegar do pote justamente uma pilha que não esteja carregada? Então, ó, se 12 estão carregadas, 8 não estão. Então, 8 em 20, como nós vimos lá em cima, 8 dividido por 20 vai dar 0,4, que é igual a 40%. Certo? Módulo 172, gráfico de setores. O uso de energia ocorre nos mais diversos setores, como indústria, transporte, residência, entre outros. O gráfico seguinte mostra alguns dados sobre esse consumo. Considerando esses dados, responda o que se pede. Então, eu tenho aqui, ó, utilização no Brasil por setor em 2018. O título do gráfico, geralmente mostrado na parte superior, costuma apresentar informações relevantes sobre os dados apresentados. Nesse gráfico, que informações o título apresenta? Indica a utilização de energia por setor no ano 2018, certo? A fonte, indicada na parte inferior, essa aqui, ó, Empresa de Pesquisa Energética e Ministério de Minas e Energia. Foram coletadas quais as fontes do gráfico? Então, é isso aqui, ó, Empresa de Pesquisa Energética e Ministério de Minas e Energia. Observa-se que o setor da agropecuária utilizava na ocasião a menor porção de energia, comparado a outros setores. O setor traçado para representar esse dado deve ter medida aproximada de ângulo. Considere o cálculo usando o transferidor apenas para conferir. Então, a medida do ângulo vai ser 4% de quanto? De 360, porque ó, se é o menor agropecuária, é o verdinho, ó, 4%. E o ângulo total é 360. 4% é 0,04 vezes 360 vai ser igual a 14 graus, aproximadamente. Certo? Qual setor correspondia ao maior consumo? Se olhar aqui, o setor de transportes. Certo? Que é esse aqui, esse laranjinho aqui escuro.
Um clube de futebol amador pretende mudar a cor do uniforme dos jogadores. Em uma reunião com entusiasta do clube, 4 cores foram citadas, cada qual recebendo uma quantidade de votos. Então tem vermelho, azul, amarelo e verde. Aqui eu tenho um total. 20, 80, 50, 30. Ele quer saber o ângulo de setor. Vou fazer o quê? 40 dividido por 200, eu vou achar a porcentagem. E aí a minha porcentagem eu vou multiplicar por 360, que eu vou achar 72 graus. Certo? Calcule o número de voltas e complete a tabela. 80 dividido por 200 vezes 360, eu vou encontrar 144. 50 dividido por 200 vezes 360, eu vou encontrar 90 graus. 30 dividido por 200 vezes 60, eu vou encontrar 54 graus. Então, você vai ver que o medida do ângulo do setor tem que ser 360 graus. Calcule o número total de... B. Calcule a medida do ângulo relativo a cada setor para a construção de um gráfico de setores que representa. Aqui, ó, acabamos de fazer 40 dividido por 200, 360, certo? Construa um gráfico de setores tendo preferência os cálculos anteriores. Faça primeiramente a correção da medida dos ângulos, utilize o compasso, régua e transferidor. Ao colorir o gráfico, utilize a mesma cor indicada para cada setor. Então, aqui eu tenho vermelho, verde e amarelo, certo? Para cada um dos setores. E aí vocês podem utilizar o compasso, a régua e o transferidor. Então, você usa o compasso para fazer a circunferência. E aí, você vai pegar a ponta seca, vai estar aqui, né? Aqui vai ser o centro da circunferência. A partir daqui, você vai começar a medir com o transferidor os graus de cada um dele. Então, por exemplo, vermelho foi 72 graus. Vermelho, 72 graus. Você vê que ele não dá retinho aqui, ó, como se fosse 90 graus. Ele dá 72, certo? E para cada setor você vai colocar um grau equivalente. Azul, 144, certo? Há um gráfico de setores que apresenta uma forma de uma coroa circular, sendo também conhecida como gráfico de rosca. Essa forma é mostrada no exemplo ao lado, representando o resultado de uma pesquisa fictícia sobre a preferência de consumidores por 3 marcas de suco de laranja, A, B e C. É possível construir esse tipo de gráfico usando a ideia de circunferências concêntricas, ou seja, uma dentro da outra. Assim, o gráfico construído inicialmente é de setores. Traçando outra circunferência de mesmo centro, mas com raio, ou seja, abertura do compasso de medida diferente, obtemos uma coroa circular. Apagando as linhas internas do círculo menor usados inicialmente para traçar o gráfico, chegamos ao modelo mostrado. Com base nessa ideia, usando régua, compasso e transferidor, construo um gráfico de setor semelhante ao anterior, mas com as porcentagens indicadas na próxima tabela. Se necessário, peça ajuda ao professor. Então, vamos lá. Ele quer 20%. 20% da marca A, eu vou ter que pegar o quê? Ó? Se a marca A era 40%, é metade, né? Certo? 15% da marca B. Então, eu tenho 40 mais 20 mais 40 mais 25 mais 360, tem que dar 100%. Certo? 40% equivale a tantos graus. Eu tenho 0,20, nesse caso aqui, vezes 360, aí eu vou achar 72 graus. Tá? 0,15 vezes 360, 54 graus, e 0,65 vezes 360, 234 graus. E aí eu vou fazer a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Porém, com esses valores. Certo, gente? Basta dividir isso aqui por 100 e multiplicar por 360. Um estudante pretende construir um gráfico de setores em que um deles apresenta ângulo medindo 108 graus. O dado representado desse setor corresponde a que porcentagem total? 108,360, 0,30, que é igual a 30%. É hora de pesquisar. Em sala, vocês, colegas, responderam a seguinte pergunta: qual é o seu tipo de filme favorito? Então, isso aqui vai ser a resposta pessoal, que a gente não precisa fazer agora. Gráfico de barras. O gráfico seguinte mostra o desempenho de um aluno do primeiro bimestre na escola em que estuda. Então, tem inglês, educação física, ciências, artes, português e matemática. O cara gosta de matemática e gosta de artes, hein? Aí sim, hein? Em qual disciplina obter média superior a 7? Então, superior a 7 eu tenho português, matemática, história
Educação física e artes. Caso esse gráfico seja construído com régua e cada um ponto de nota seja definido nesse comprimento de 1 centímetro, com centímetros de comprimento terá barra referente a ciências. Ciência é 6,5, né? Porque cada um equivale a 1 ponto e 1 centímetro cada ponto. O quadro mostra a quantidade de alunos nas turmas de 1º a 5º ano de uma escola. Então, tenho quantidade aqui, né? Tipo de filme favorito. Construir um gráfico de barras horizontais. Para isso, considere cada grupo de 10 alunos ser representado por uma barra comprimento de 1 centímetro. Então, tenho, ó, 1 centímetro, eu coloco todas as barras aqui, certo? E a partir daqui eu marco a quantidade de alunos. Então, primeiro eu tenho 5, segundo eu tenho 64, terceiro eu tenho 52, quarto 60 e quinto 68, certo? Então, se eu tenho cada um 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, eu tenho quantidade aqui. Para testar a qualidade de um combustível composto apenas de gasolina e álcool, uma empresa recolheu 8 amostras em vários postos de gasolina. Para cada uma delas, foi determinado o percentual de álcool e o resultado é mostrado no gráfico a seguir. Enquanto as amostras, o percentual de álcool é maior que o percentual de gasolina. Então, eu tenho aqui, ó, as amostras cujo percentual de álcool é maior, contém mais de 50% de álcool. Então, no gráfico aqui, elas correspondem àquelas que de barra ultrapassar 50%, que é 1, 2 e 3, certo? 1, 2 e 3, que são as que ultrapassam 50%. A tabela ao lado mostra a quantidade de legumes vendidos em quilo por um comerciante durante um dia. Com base nos dados dessa tabela, construa um espaço a seguir, ou no caderno, um gráfico de barras horizontais que represente informações na tabela. Para isso, crie um título e considere uma medida de 1 centímetro para 6 quilos de legumes vendidos. Então, tenho, ó, legumes, beterraba, 36. Então, tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90. Cada barrinha dessa aqui vai dar 90. 10 quilos, né? Como estamos falando, 10 quilos. Então, tenho 36, 35 é metade, 36, um pouquinho mais. Cenoura, 72. Então, tenho 0 até 72. Batata, 84. Chuchu, 24. E pepino, 18. Com frequência, você e seus colegas de turma têm o costume de ler livros? Para responder essa pergunta, deverão preencher a tabela com os dados. Então, isso aqui também é algo mais pessoal. Certo, galera? Então, mando um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Eu sei que hoje foi bem puxado, mas são 2 aulas. E nós precisávamos corrigir esses exercícios que foi passado, ok? Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.